Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente a vetores, incidida então em operações com vetores e na estratégia então de determinar um ponto através de uma soma de um ponto com o vetor. Este foi então um problema retirado dos problemas do GAV do 10º ano, problemas de grau elevado do mês de dezembro. Bem, o desafio é o seguinte: na figura 1 está representado um triângulo equilátero. Os pontos, o triângulo é o triângulo ABC. Sabemos ainda que os pontos D, E e F são então os pontos médios aqui do lado do triângulo. Se o triângulo é equilátero, os lados são todos iguais. Então estes pontos D, E e F são os pontos médios dos lados do respectivo triângulo. Sabemos ainda que a área do triângulo é exatamente igual a 16. Agora considera então x, y e z três pontos onde sabemos que o ponto x é exatamente igual a b menos um meio do vetor AD. O ponto y é exatamente igual a c menos o vetor df mais o meio do vetor fa. E o ponto z é igual a menos 2, abre parênteses, e a soma, ou seja, o dobro da soma do vetor cf com 3 quartos do vetor df. Determina então a área do triângulo x, y, z. Bem, com este dado aqui da área e sabendo que o triângulo é equilátero, talvez conseguíssemos definir exatamente o valor da medida do lado. Mas eu penso que o problema não será por aí. Por isso, para já, não vou trabalhar aqui com este dado para já. Obviamente que este dado será importante, terá importância na resolução de exercício, mas não vou usá-lo para já. Ou seja, não vou determinar a medida aqui do lado do triângulo. Seria possível, tendo apenas a área e sabendo que é equilátero. Vou então ver onde é que estão exatamente estes pontos que serão os vértices do triângulo. Sabemos então que o ponto X pode ser dado como o ponto B, que é este, e fazer então a subtração por metade do vetor AD. Bem, antes de mais vou transformar isto na soma. Sei então que o X será igual a B mais 1 meio e passarem o vetor, por exemplo, menos o vetor AB. Né? Isto é exatamente igual a mais e trocam apenas a orientação do vetor para apanharem o vetor simétrico. Fica então BA. Sendo assim, então, o simétrico do vetor AD seria o vetor DA. Então terei B mais o meio de DA. Bem, então onde é que está o ponto X? O vetor DA é exatamente este vetor aqui. Metade será exatamente metade, não é, do vetor. Então ao ponto B eu vou adicionar metade deste vetor. Então esta distância aqui de BD, se o AB somasse metade, eu vou ter exatamente aqui a meio deste segmento BD. E teria então aqui o meu ponto X. Bem, o X está posicionado. Vamos então pensar nos outros pontos. Tenho então aqui o ponto Y, que é dado então por esta expressão, cuja aqui onde tenho menos, onde tenho os vetores com o sinal de menos antes, vou passar então para a soma pelo simétrico e sei então que y é exatamente igual a c mais o vetor não de f, mas fd, que eu quero o vetor simétrico, mais 1 meio do vetor fa. Bem, então o y será c, vou então posicionar aqui em c. Vou adicionar o vetor fd, que é exatamente este vetor aqui, mas a partir do ponto C, então adicionando, encontro exatamente no ponto E, e depois somar metade do vetor FA, que é este vetor aqui, FA. Metade vou então atingir aqui. Repara que o vetor FA é exatamente igual ao vetor ED, e se é metade, então estou exatamente aqui a meio. Então vou só apagar isto e vou posicionar aqui o ponto Y. Estará então a meio aqui deste segmento DE. Terei então aqui, exatamente aqui a meio, o meu ponto Y. Vou então apagar estas construções e vou então à procura de onde estará o ponto Z, que é o que falta para perceber onde é que está o triângulo. Bem, aqui em Z vou adotar exatamente a mesma estratégia, vou dizer que o Z é exatamente igual ao ponto A. Aqui podia fazer a distributiva, né, e depois passar para o simétrico, ou então posso já trocar aqui o sinal do menos 2 e coloco já logo os vetores lá dentro como simétricos. Terei então A mais 2, abrir parênteses, em vez de CF tem então o vetor FC, mais 3 quartos do vetor não DF, mas sim do seu simétrico, que seria exatamente FD.
Aplicando então aqui a distributiva, tenho que Z é exatamente igual a mais o dobro, né? 2 vezes FC, 2 vezes SC, mais 2 vezes 3 quartos, e 2 vezes 3 quartos dá 6 quartos, ou seja, 3 meios de FD. Eu vou agora ver exatamente onde eu estou. Então, o ponto Z é dado, partimos do ponto A, que é exatamente este ponto aqui. Partimos de A, somamos então 2 vezes FC. Repara que FC é exatamente este vetor. A partir do ponto A, se eu somasse FC estaria exatamente aqui, mas como é o dobro, eu vou ter exatamente a C. E agora a partir do ponto C vou então somar 3 meios de FD. E repara, FD é exatamente isto. E 3 meios, repara que 3 meios de FD podes então pensar que é igual a 1,5 vezes FD, ou seja, é exatamente uma vez FD mais metade de FD, ok? Então isto até para transformar, para perceberes melhor, podemos dizer que seria FD mais FD sobre 2, mais metade do, ou melhor, um meio, né? Ficaria com uma ideia mais intuitiva. Então, a partir do ponto C, eu vou então adicionar o vetor FD, que seria este, né? Que é exatamente igual ao vetor CE, é exatamente igual ao vetor FD, visto que é um triângulo, estes lados são paralelos, a direção é a mesma e o comprimento, obviamente, também será o mesmo. E depois de adicionar FD, vou ainda adicionar mais metade. E metade de FD seria exatamente mais ou menos aqui. Então terei aqui o meu ponto Z. Então já posso desenhar aqui o triângulo. Já posso desenhar então ali o triângulo. Sendo assim, o meu triângulo teria mais ou menos esta forma. Seria, vou então unir o x ao z, o z ao y, e teria então aqui este triângulo. Agora, o que me pedem aqui é exatamente que determine a área deste triângulo. E pelo que posso fazer é exatamente perceber qual é a fração que este triângulo vermelho ocupa no triângulo todo, no triângulo ABC. Para isso terei então que dividir o triângulo ABC em triângulos exatamente iguais, por exemplo, a este vermelho. Podia então fazer a divisão assim por aqui. Unia então aqui DF, unia EF. Depois aqui faria então, prolongaria esta linha, exatamente por aqui, e prolongaria esta exatamente por aqui, e depois dividiria então isto assim por aqui, e teria então mais estas linhas todas paralelas, e ok, isto está dividido então em partes iguais, agora é só contar quantas partes, quantos triângulos é que vemos aqui exatamente iguais a este vermelho. Então vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então podemos dizer que o triângulo, né, que a área do triângulo XYZ é exatamente igual a 1 sobre 16, ou seja, 1 16avos da área do triângulo ABC. Então podemos dizer que a área do triângulo XYZ, né, a nível da resposta já, a área do triângulo XYZ será exatamente igual a 1 16avos vezes 16, o que daria exatamente uma, e aqui não estão a falar em centímetros nem nada, então podemos dizer que era uma unidade diária. E tinhas então a resposta a este problema. Bem, fica então aqui a sugestão para a resolução do exercício número 1 dos problemas de GAV. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.